Marcos, eu percebi que tem algumas pessoas na live aí, né? Estou com a câmera um pouco distante, não dá para ver, mas eu acho que o Rosildo está aí online, deu para ver aí Sim, na lista. Parece que tem mais pessoas, se tiver aí, cumprimentar essas pessoas, né? A participação delas. sim. Enfim, esse vídeo também vai para o canal da igreja, né? Depois também vou te Amém. mandar uma cópia, se quiser baixar e postar também nas suas redes sociais. Tá. Marcos, vamos trocar ideia aqui um pouquinho sobre depravação total? Vamos sim. Bom, eu vou introduzir aqui um comentário sobre depravação total. Depravação total é a ciência teológica que estuda aquilo que é chamado na teologia também como amartiologia, né? E é a Sim, doutrina que estuda a respeito dos efeitos do pecado, né, na humanidade. Então, o homem, após a queda, ele tem ali uma condição totalmente diferente do que era antes, né? sim. Enfim, eu sou uma pessoa que creio um pouco, digamos assim, bem, bem, como é que eu posso explicar? De uma forma mais explícita essa questão, né? Eu vejo assim da seguinte forma: eu creio que o homem não era livre nem antes da queda, nem enquanto caído e nem depois da queda nós seremos livres. Então tem muita gente falar porque alguns intérpretes falam que após a queda o homem perdeu o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio ficou influenciado. Só que quando os reformadores falam, tá, Marcos? É o que eu percebi nas literaturas. Teodoro de Beza, tá? O Aham. Calvino, o próprio Calvino, eles, quando falam sobre o livre-arbítrio antes, é porque eles estão usando ali a linguagem para mostrar a forma que se via sobre livre-arbítrio antes, né? Não que o ser humano tivesse livre-arbítrio antes. É meio complicado de explicar isso, porque é como você usar a linguagem popular e você acaba colocando nomes que a popularidade coloca para poder falar a respeito de um tema, mas você que está usando aquele tema ali, na verdade, não pensa naquela forma 100% ali. Você só está usando a linguagem para chegar no coração do ouvinte, do leitor, aquilo que você quer expressar, né? Por exemplo, vou tentar explicar isso. Às vezes a gente expressa ensinando a mão de Deus está nesse lugar, né? E é óbvio que Deus não tem mão como nós temos as mãos e 5 dedos, né? Assim, não é uma coisa fisicamente exposta como nós aqui estamos, né? A condição de Deus onipresente é totalmente diferente, né? Então não existe uma sistemática. Então, mas a forma mais próxima da linguagem de que a gente quer falar, ela precisa às vezes de montar na sua mente uma condição que é inerente à realidade dela, então você entra na realidade dela, usa a linguagem dela para poder expressar aquele pensamento. Então, quando Calvino, Teodoro de Beza e alguns outros, por exemplo, vai falar que depois da queda o livre-arbítrio foi alterado, é porque ele está usando essa linguagem para falar. Mas em alguns pontos de suas literaturas, como por exemplo, eu percebi nas institutas, quando estava estudando essa questão de livre-arbítrio, que fala-se sobre o livre-arbítrio, mas depois Calvino mesmo acaba mostrando que não existia antes também. Então não é que ele se contradiz, é porque ele usou uma linguagem para tratar do início e simplificar, e depois ele foi descomplicando e levando para uma pesquisa mais profunda do assunto, né? Então, por que eu interpreto a depravação total como o homem não era livre nem antes e nem durante a queda ali, nem depois do sacrifício de Cristo, a gente é livre pelo seguinte termo: eu entendo que o homem não tem livre-arbítrio, tá, professor Marcos? Sei que você vai Sim, ter oposição aí, mas eu interpreto dessa forma: o homem não é livre. entendi. Veja bem, eu interpreto dessa forma porque antes o homem ele estava escravo da ignorância.
Nós vemos ali no Éden que o homem, ele não digamos assim, livre pelo bem, né? Pelo bom, pelo bem, adverso ao mal, né? Com U e mal com L na nossa língua portuguesa. Então, o homem ali, ele fatalmente cairia. Ele fatalmente cairia, ele tropeçaria. O homem não era capaz de, pela influência da curiosidade inerente à natureza humana, pela inerência, a inocência humana ali, ela é tão gritante porque o homem não conhece nem o bem e nem o mal, que sobre qualquer influência que lhes fosse na direção, cairia, tanto Eva como Adão. E por isso que eu entendo, professor Marcos, que você e qualquer outro homem, ser humano, no lugar de Adão, faria a mesma coisa. Qualquer mulher, sim, no lugar de Eva, cairia, faria a mesma coisa. Então, a história da humanidade, ela não está, digamos assim, à sorte de, se fosse outra mulher, talvez a humanidade não teria caído. Não existe isso. Né? Ali nós estamos falando de humanidade, de mesma natureza. Então, eu interpreto que o homem não era livre, por quê? Porque ele não tinha suficiência para poder desvencilhar aquela situação, aquele fatídico momento histórico onde houve a queda. O homem não tinha estrutura para isso. Aí você vai dizer assim, poxa vida, mas então Deus criou alguém apto a pecar? Apto a cair? Olha, só de haver a queda e ter acontecido, a resposta já está ali nua e patente, né? De que só do homem ter caído é porque Deus criou o homem capaz de cair, capaz de tropeçar, né? Então, eu entendo dessa forma, até mesmo porque eu vejo essa questão de uma forma bem mais profunda de algumas outras literaturas que eu acabei pesquisando e estudando, que, na verdade, não é o diabo que tropeçou no homem, ou melhor dizendo, o homem que tropeçou no diabo na queda. É o contrário, o homem, ele, na verdade, era pedra de tropeço para Satanás naquele momento ali. E, enfim, Deus confirmar que ele é homicida desde o princípio, mas esse não é o tema aqui. Então, depois da queda, a natureza humana, ela se vê distante de Deus. Marcos, pense bem, ainda, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu creio que sim. Ainda que o homem, preste bem atenção, não tivesse caído no Éden, só o fato de Deus se afastar de nós e pela nossa total dependência de Deus para o bem, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Fica claro que sem Deus, só do homem se afastar, só de Deus se afastar do homem, ainda que não houvesse o pecado, nós já não estaríamos aptos para lidar com coisas relacionadas a ser do bem, né? Ou seja, eu entendo que a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na vida do homem, ainda que não fosse um homem caído, só de haver uma ausência dessa manifestação, o homem em si, ele já estaria muito frágil para ele ser bom, ser boa coisa. Enfim, a natureza do homem, ela é totalmente alterada com a presença de Deus na direção do bem. A presença de Deus, que digo, não é a presença metafísica, né? Mas eu falo de presença manifesta, né? Porque Deus é inegável que ele está em todo lugar ao mesmo tempo, é disso que eu falo. Então, eu interpreto a depravação total e não somente no sentido de que o homem é capaz de fazer coisas terríveis. Porque a verdade, Marcos, é que eu e você, como qualquer outro ser humano, independentemente da sexualidade, da idade, da maturidade, somos aptos a pecar coisas que nós não acreditamos que somos capazes de pecar. Isto, para mim, é o que ficou claro ao estudar toda a palavra de Deus em relação à questão da depravação total.
E não é pouca leitura, Marcos. Eu já estou indo para 100ª, 25ª leitura da Bíblia toda. Assim, algumas vezes eu fui focado só em pesquisar todo esse cerne aqui. A soberania exaustiva, uma leitura da Bíblia toda nesse contexto. A depravação total, uma leitura da Bíblia toda focado em perscrutar esse contexto. Então, assim, para mim fica difícil interpretar alguns como verdadeiros quando diz assim que o fato de ter passado horas em oração em monte e se sentirem santos por esforço humano não consegue compreender a pobreza que é a visão e a natureza humana. Marcos, como nós somos pobres espiritualmente, não tendo o Espírito Santo manifesto em nossas vidas. Somos terríveis, somos falhos, somos pecadores, somos fracos. Daí que vem a doutrina que se diz teologicamente como depravação total. Ou seja, o homem caiu totalmente. Não caiu apenas uma parte, só a parte física ou a parte moral. É assim que eu vejo, né? Para não ficar eu falando muito sozinho aqui, né? Como a gente está, você fala também. Não, com certeza. Só complementando o Flávio, a martiologia, ela vai realmente tratar aí da condição do homem diante de Deus e diante de si mesmo, né? A sua realidade como ser humano que está, né? Então, a martiologia vai nos ajudar a entender biblicamente, e a gente tem como ponto de partida aí a Bíblia, como você já fez referência aí, que já leu ela algumas vezes, eu acho, e admiro muito isso da sua parte. A martiologia, ela vai realmente tratar aí dessa condição do homem em relação a Deus. Nós só conseguimos entender a soterologia de forma tão importante para nós, ao ponto de reconhecermos a grandeza de Deus através da sua soberania na salvação do homem, se nós de fato entendermos o nosso estado diante de Deus. Então, eu vejo que às vezes as pessoas tratam na soterologia de forma tão rasa, porque não entendem como ela está diante de Deus em relação ao pecado que habita nela. Então, eu vejo na martiologia um ponto principal para que o homem entenda o seu estado diante de Deus, estado pecaminoso, completamente morto, e Paulo vai deixar isso muito claro, né, em Efésios 2:1, que ele nos vivificou estando nós mortos. E o estado do morto é um estado completamente inerte, né? Completamente morto, perdido, sem sensibilidade, sem condição alguma até mesmo de se salvar, né? Nós vamos entrar nesse ponto, e de fazer algo de bom, né? Para que ele possa reivindicar diante de Deus, ou quem sabe, diante dos homens, a sua bondade, porque toda a vida do homem ela foi completamente aí corrompida a partir do pecado que nós chamamos aí, né, de pecado original. E Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe um justo, um sequer. Todos já nascem aí caídos, desprovidos e carentes de ser alcançados aí pela a salvação, né, essa parte da soterologia que nós vamos tratar depois, que é a eleição condicional. Então todos nós somos carentes aí dessa interferência, dessa intervenção divina na vida do homem por conta do seu estado, por conta daquilo que o pecado causou no homem. Então a martiologia, eu vejo ela como uma doutrina da teologia sistemática muito importante para
revelar o estado do homem biblicamente diante de Deus, e assim ele possa, através da Bíblia, reconhecer aí a grande obra que Deus operou através de Cristo na salvação. Então, concordo com você plenamente, meu. E um ponto interessante a se falar é a questão de quando o homem começa a manifestar a questão do pecado. Olha só, Isaías 58, verso 3, diz que os ímpios erram o caminho desde o ventre. Olha que interessante. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Ou seja, nós nascemos pecadores. Então não tem dessa de que a criança até certa idade ela é inocente. Não. Ou seja, todo ser humano já nasce pecador. A Bíblia está dizendo que lá no ventre nós já somos pecadores. Nós herdamos essa natureza. Eu sei que é complexo, eu sei que é difícil de entender, né? De se confessar que é difícil de aceitar isso, porque a criança ali, ela não tem, na visão de muita gente, o poder, ela não controla nem ainda o seu fluxo intestinal quando nasce, precisa de alguém limpar, enfim. Mas a Bíblia está afirmando que estamos pecado no ventre. Então, é pesado isso, é difícil de explicar isso, mas é o que temos de Bíblia. E se temos isso em Bíblia, Bíblia é a verdade. Então, é uma coisa que se deve considerar, porque, olha só que interessante, quando o assunto é eleição ou não, predestinação ou não, independentemente disso, nós temos como Bíblia a questão da natureza pecaminosa. Então, veja só, ali, para a criança que morre no ventre de uma mãe, ou uma criança, né, recém-nascida, olha só que interessante que é o peso das Escrituras. A salvação dessa criança não é garantida em todos os aspectos. Há crianças que, sobre a graça divina, vão diretamente para o céu, mas há aquelas que não, ou não estarem circunscritas dentro do processo dos escolhidos de Deus e da eleição. Então, eu creio que é um assunto a aprofundar. Futuramente, a gente faz uma outra live para detalhar nesse aspecto, mas é interessante tocar nesse ponto, né? Eu creio que você concorda comigo aí, né, nesse aspecto também, a respeito do pecado, onde que ele começa na realidade humana. A Bíblia diz que é já no ventre da mãe, ou seja, a gente já é concebido em pecado. Disso se traz mais uma raiz da perspectiva da depravação total. E é complexo isso. Isso é difícil de aceitar, mas o que temos de Bíblia. Você quer comentar alguma coisa sobre isso ou falar sobre algum outro aspecto? Eu queria, Flávio, saber, né, só compartilhar aí com quem vai ouvir depois aí, qual seria a sua opinião em relação a como o pecado passou a todos nós, né? Existem 3 visões possíveis, não sei qual que é a sua, em relação a como o pecado chegou a todos nós. A primeira, que eu já estudei alguma dessas aí, que é a criação. Que assim, a partir do momento que o homem coabita com a mulher e é gerado ali o feto, a partir daquele momento Deus cria também né, a alma do homem e ele vem corrompido a partir desse momento. Outros, por exemplo, já acreditam através do tradicionismo, que como o homem e a mulher são carnes, e quando eles coabitam, eles também têm a capacidade de gerar essa alma vivente, que é o homem caído também. Ou outros acreditam na pré-existência da alma. Eu não sei qual que é a sua visão em relação a isso. Então, como Adão é o protótipo desses seres, né, que somos nós, então, a partir do momento que ele cai, todos automaticamente já caem.
Então, essas três visões que eu andei estudando, que é o criacionismo, o tradicionismo e a pré-existência da alma. Como é que você enxerga isso? Como é que o pecado chegou até nós, por exemplo? Ó, a minha visão a respeito disso é bem simples dessa resposta, né? Eu entendo da seguinte forma, concordo, né, com várias nuances teológicas a respeito desse ponto. Por exemplo, eu interpreto, o primeiro ponto-chave para responder isso aí seria o versículo bíblico que fala que assim como por um homem o pecado entrou na humanidade, por um homem veio também a remissão dos pecados, né? Ou seja, a raiz, a inicial do nascimento do pecado na humanidade entra por Adão, tá? Então, por um homem, o pecado veio a toda a humanidade. Então, aí entra a seguinte questão. Como nós todos fomos criados lá no sexto dia, tá? Embora nós viemos a nascer em épocas diferentes, né? Nós estamos na neutralidade do pecado enquanto não somos colocados por Deus no ventre de nossas mães, né? Então, a pré-existência, né, do homem que vem tendo início na criação no sexto dia, tá? Ou seja, para quem não nasceu lá o primeiro ser humano que nasceu depois do Adão, ele teve uma pré-existência porque foi criado no sexto dia. Então, todos nós sendo criados no sexto dia, nós estamos pré-existentes, e nesse momento ainda pré-existente, nós estamos ali, uma pré-existência, lembrando, reafirmando, que é uma pré-existência ao nascimento, porém tem um ponto de início na criação no sexto dia. Ou seja, Cristo, ele é pré-existente de uma forma incalculável pelo fato de ser eterno, pré-existente eternamente, tá? Porque Jesus é o próprio Deus. Então, Deus é eterno porque ele não tem somente fim e também ele não tem início. Então, quando a gente vai falar de pré-existência para pôr no assunto o homem nessa pré-existência, nós temos que lembrar que é pré-existência somente no espaço, no lapso do tempo entre o nascimento e o sexto dia da criação. Então, Marcos, você houve um momento na sua vida, nobre professor, que você pré-existiu ao seu nascimento, porém, essa pré-existência ela teve início no ato da criação. Eu creio que eu fui bem claro com relação a isso. Então, nesse momento da pré-existência, do ato da criação lá no sexto dia da humanidade, até o dia do seu nascimento, você até ainda é ali inocente, não pecador. Mas, quando você é implantado no ventre da sua mãe e você vem ao nascimento, você já nasce ali na primeira célula em pecado. Conforme nós lemos aqui em Isaías 58:3. Então, no ventre, né? Ou seja, no ventre a gente já é pecador. Nós temos o Salmo que deixa claro que em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, o pecado entra na humanidade de Adão em nós, mas isso dá início quando se dá início à sua existência propriamente dita. Porque Deus, ele não existe, ele é. Mas nós existimos, porque nós temos um início, né, no exercício da criação, mas a nossa existência, então, eis a diferença entre existir e que é a nossa existência, né, e a nossa criação. Então, nós não viemos a existir no início da nossa criação.
Nós viemos a existir a partir do primeiro dia. Assim, eu estou falando pela linguagem teológica, tá, Marcos? Porque, logicamente, fica estranho falar que você não existe, mas você já é criado desde o sexto dia. Fica estranho isso, mas eu estou falando segundo a linguagem teológica para simplificar os termos. Então, o pecado ele entrou na nossa vida a partir do momento que nós viemos ao ato da existência, que é o ato da fecundação. Nós entramos na carne que tem a natureza pecaminosa herdada desde Adão, passado para todos os seres humanos que vieram a existir depois dele. Então, eu entendo dessa forma. Então, quando que o ato, né, o lapso, né, o tropeço ali, quando ele acontece na sua vida e na minha, em tempos diferentes, né? A sua data de nascimento difere da minha, então nós temos o lapso nesse momento. Porém, nós fomos predestinados antes de existirmos e antes de sermos criados. Então, são 3 momentos na sua vida. O momento da criação, que é o sexto dia, e a partir dali, você já existe, vamos assim dizer, mas a sua existência só se dá início no seu nascimento, né? ou na sua fecundação, tá? Então, o homem, antes de ter a primeira célula no ventre da mãe, ele não é pecador. Mas a partir do momento que ele é fecundado ali, a partir da primeira célula, biblicamente falando, nós já herdamos a natureza pecaminosa. E é por isso, professor Marcos, que eu entendo que Deus cuidou de que Jesus não fosse nem de José, nem de Maria, no sentido seguinte: Maria, ela ficou grávida pelo milagre do Espírito Santo, mas a Bíblia fala que Deus cercou ela de trevas. Então, Jesus ele é intitulado na Bíblia como segundo Adão. Você já deve ter observado esse texto nas Escrituras. Por quê? Porque ele é um segundo ato de criação. Ou seja, Jesus ele não herda a natureza pecaminosa de José, e ele também não herda a natureza pecaminosa, porque Maria gerou Jesus sendo virgem, né? E ele também não herdou a natureza pecaminosa de Maria, pelo fato de ter sido criado no ventre de Maria. É muito claro nas Escrituras que Jesus é o segundo Adão, então Deus tomou cuidado de Jesus não herdar a natureza pecaminosa pela lei natural das coisas, se Jesus fosse de fato filho de José e de fato filho de Maria. Então Maria ela só serviu para carregar mesmo. Então Jesus ele não herda a natureza pecaminosa justamente por esse detalhe que a gente tem que observar nas Escrituras. Então, eu entendo dessa forma. Tá? Não, tá certíssimo. Da martiologia, de uma visão reformada, né? Nós entendemos, o mestre Fábio, já para a gente